E essa é a aula 2. E nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre a autocrítica. E eu quero que você comece a desconfiar da sua autocrítica. Embora seja importante questionar nosso papel, né, o nosso papel em uma rejeição, para podermos corrigir quaisquer erros óbvios que tenhamos cometido, né, e de repente evitar repeti-los no futuro, isso deve ser feito com muita delicadeza. Por quê? Porque com frequência tentar entender o que deu errado nos leva a tomar tudo pelo lado pessoal, a generalizar exageradamente a situação ou, de repente, a um excesso de autocrítica. Tentar encontrar todo tipo de falha de caráter ou, de repente, um problema na nossa aparência física ou no nosso comportamento não só é desnecessário, como fará o quê? A dor que sentimos no momento ficar ainda pior, aumentando assim a mágoa e retardando a cura. Portanto, é melhor errar sendo condescendente demais na avaliação, né, do nosso papel na situação da rejeição, do que sendo excessivamente dura no processo de autocrítica. Mesmo assim, o impulso de se criticar em situações desse tipo pode ser muito poderoso. E para evitar piorar ainda mais as coisas, temos de ser capazes de desconfiar. Desconfiar daquela voz crítica em nossa mente e adotar uma perspectiva mais gentil conosco. Para vencer esse debate interior, nós precisamos de argumentos que nos permitam formular uma compreensão mais equilibrada do motivo da rejeição. E caderno e caneta nas mãos para um exercício. Quero te ajudar a fazer um exercício para que você possa desconfiar da sua autocrítica. Primeiro, faça uma lista. Uma lista de quaisquer pensamentos negativos ou autocríticos que você tenha sobre a rejeição. Segundo, use os contra-argumentos para refutar cada um dos itens da lista anterior, da sua lista. Sinta-se à vontade para listar mais de um contra-argumento para cada um, quando for o quê? Pertinente. Exemplos. Você não é a culpada. Você fez o que pôde. Não se culpe, entre outros e outros argumentos que você mesmo pode criar. Terceiro, sempre que tiver um pensamento autocrítico, certifique-se na mesma hora de expressar um contra-argumento pertinente de maneira clara e detalhada em sua mente. Desconfie sempre da autocrítica. Sempre que você passar por uma rejeição e sempre que tiver pensamentos autocríticos relacionados a essa experiência, você precisa, desconfiar. Esse exercício ele alivia as mágoas e a dor emocional e minimiza o dano da autoestima, reduz a raiva e os impulsos agressivos. E agora eu quero te ajudar a renovar a sua autoestima. Uma das melhores formas de aliviar a dor causada pela rejeição é reforçar a nossa confiança e a nossa autoestima. Recordar características importantes da nossa personalidade, que de repente os outros costumam valorizar, ainda que aqueles que nos rejeitaram não concordem. O exercício a seguir ajudará você a entrar em contato com aspectos significativos da sua personalidade e irá te ajudar a revitalizar os sentimentos de valor próprio e de autoestima. Então, primeiro faça uma lista por escrito de 5 características, 5 atributos ou traços que você possui e que valoriza, como dons, talentos, habilidades. Tente encontrar qualidades compatíveis com a área com que a rejeição ocorreu. É importante dedicar um tempo, para pensar
né, valores que realmente importam para você. Por exemplo, se você for rejeitada por um parceiro romântico, de repente você poderia listar qualidades como ser dedicada, leal, uma boa ouvinte, atenciosa, emocionalmente disponível. E o segundo é classifique. Classifique suas características de acordo com a ordem de importância para você. E o terceiro é escolha 2 dos primeiros 3 atributos da lista e escreva um texto curto, um parágrafo ou 2 parágrafos sobre cada um deles, explicando primeiro por quê. Por que essas qualidades específicas são tão importantes para você? Segundo, como? Como esses atributos influenciam a sua vida? Terceiro, por quê? Porque esses atributos é uma parte importante da sua autoimagem, da imagem que você tem de si mesmo, da sua identidade. Embora a dor da rejeição ela possa fazer com que tenhamos receio de voltar a nos relacionar com os outros, nós devemos nos esforçar para superar esses temores e recorrer o quê? Às redes de relacionamentos em busca de apoio ou encontrar outros meios de renovar os sentimentos de conexão social. O apoio social, ele alivia todo tipo de estresse, mas é especialmente valioso após uma rejeição. Obter apoio social dos nossos amigos íntimos e de repente até confidentes após uma rejeição pode, às vezes, ser desafiador. Por quê? Porque existe a tendência de subestimarmos a dor causada por aquela rejeição. Todos nós somos muito ruins em estimar a dor visceral e física, seja a nossa ou a dos outros, a não ser que por acaso estejamos sentindo o mesmo tipo de dor no momento, no caso, que a outra pessoa no caso. Familiares, amigos, professores, né, de vítimas de bullying, né, que cometeram de repente atos desesperados como o suicídio, costumam ficar chocados por não terem sido capazes de perceber a magnitude do sofrimento que aquela pessoa vinha passando. Então, o apoio social, ele pode ser ainda mais crucial quando a rejeição ela envolve o quê? Discriminação. Por mais que queiramos acreditar que somos uma sociedade evoluída, nosso histórico quanto à aceitação dos outros, que são diferentes de nós, revela o contrário. Raça, nacionalidade, crenças religiosas, deficiências, no caso física, né? Sexo, a idade, são fatores que levam milhões e milhões de pessoas a sofrerem rejeições dolorosas por amigos, familiares, empregadores, vizinhos, estranhos, e buscar apoio de membros do nosso grupo após termos sido alvos de discriminação comprovadamente reduz a raiva, a depressão e reforça a nossa identidade, né? E contrabalança os efeitos nocivos de sermos desvalorizados. Por mais dolorosas que as rejeições sejam, sempre podemos vê-las como uma oportunidade para avaliar se de repente o seu parceiro romântico, o seu círculo social, a sua amiga, o seu empregador em questão são ou eram realmente compatíveis com a sua personalidade, com os seus interesses, com o seu estilo de vida, com a sua carreira, com a sua identidade. Se a rejeição que você sofreu for muito profunda, por exemplo, se você foi rejeitada por toda a sua família, ou por uma comunidade, ou se você sofreu rejeição crônica por um longo período de tempo, talvez seja conveniente que você busque a orientação de um profissional. De repente você precise fazer terapia. E na próxima aula nós falaremos mais, né, um pouquinho da ferida emocional. Qual?
a solidão. Até a próxima aula.